programa que apresentamos na semana passada abordou o Decreto 60.285 de 2014, que fala sobre as alterações da evolução funcional pela via acadêmica. Após ir ao ar, este tema gerou muitos comentários e até questionamentos dos professores. E por isso, hoje, aqui no Espaço do Representante, selecionamos algumas destas dúvidas para serem respondidas pela professora Maria Cláudia. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian. Então vamos começar com a pergunta do professor João. O CPP tem sido a grande fonte de informações aos professores da rede estadual e um instrumento de reivindicação oficial da voz do professor. Aguardo com certa ansiedade a evolução funcional, pois no modelo da 836 não posso mais evoluir mesmo ainda não usado os certificados, os interstícios e o doutorado. Meu questionamento é: valerá a pena esperar o plano de carreira? Mas quanto tempo a discussão se arrastará? Bom, professor, infelizmente, na comissão paritária, nós não pudemos alterar as leis, somente os decretos. Dos decretos votados e aprovados na comissão, foram publicados o da evolução não acadêmica e da acadêmica. Faltam as resoluções que orientarão a sua aplicação. O decreto da promoção, apesar de votado e aprovado desde dezembro de 2013, ainda não foi publicado. Portanto, nós não queremos esperar o plano de carreira, mas estamos de mãos amarradas, pois as modificações nos interstícios só pode ocorrer após a alteração da lei, ou seja, só um novo plano de carreira poderia cessar todas as restrições contidas nas leis que tratam desse assunto. Já a professora Liz Maria mandou um comentário. A formação continuada dos profissionais da educação é um dos requisitos básicos para a melhoria da escola pública. Assim, deve ser incentivada e valorizada. Entretanto, os professores da rede que desejam trilhar a formação acadêmica têm encontrado barreiras impostas pela legislação vigente, principalmente os professores que estão há mais de 20 anos na rede. Por exemplo, a lei estabelece 5 níveis de vencimentos para a evolução funcional. Um professor em início de carreira, que se encontrava no nível 1, ao apresentar o certificado de mestrado, será automaticamente enquadrado no nível 4. Mas outro professor que já estava no nível 3, em média com 20 anos de efetivo exercício, ao apresentar o certificado de mestrado, também será enquadrado no nível 4, com apenas 5% de acréscimo no salário base. Professora, a Lei 836 de 1997 provocou várias distorções, inclusive essa que você relatou muito bem. Infelizmente, como eu já respondi ao professor João, na comissão nós não pudemos alterar a lei, mas questionamos sempre a necessidade da correção dessas e outras distorções. Por isso, nós insistimos na construção de um novo plano de carreira, discutido com toda a rede e representantes das entidades. Um plano que atenda às reivindicações de toda a categoria. A professora Helena também critica essa alteração. Com a LC número 1143 de 2011, a situação dos professores com mais de 20 anos de efetivo exercício ficou ruim, pois como não há reenquadramento previsto em lei, eles estão sendo muito prejudicados. Um professor, em média, com 20 anos de efetivo exercício, por exemplo, que evoluiu na carreira do nível 3 para o nível 4, mediante a apresentação do certificado de mestrado, não conseguirá atingir o nível 8, mesmo apresentando o certificado de doutorado, pois, neste caso, será enquadrado no nível 5 com 5% de acréscimo sobre o salário base. Os iniciantes na carreira, respeitando os interstícios, levarão 30 anos para atingir o nível 8. Mais uma vez, precisamos alterar a lei. O governo precisa rever a reclassificação de vencimentos e salários para os professores que já se encontram nos níveis 4 e 5 e continuam buscando a formação acadêmica, seja por meio do mestrado ou doutorado. Só assim, eles poderão ser reenquadrados de forma justa, atingindo os níveis 7 e 8. Na verdade, quanto à evolução, a lei não contempla os ingressantes, pois os interstícios impedem que eles alcancem o final da carreira
e também, né, muito menos os que trabalham durante grande parte de sua vida na escola. O secretário prometeu atender a nossa reivindicação no sentido da construção democrática de uma nova carreira. Enquanto isto não acontece, vamos discutir nossas propostas, que, a meu ver, deveriam ser entregues ao governo, independentemente da instalação institucional da discussão do novo plano. E agora vamos à pergunta da professora Silmara, que quer saber como fica a situação do professor categoria O. Gostaria de saber se o decreto 60.285, de 24 de março de 2014, trouxe alguma alteração para que o professor categoria O possa evoluir pela via acadêmica. Sou professora PEB 1, ingressei na rede estadual em 94 e trabalhei até 2001. Me afastei da sala de aula em 2001 e retornei em 2010 na categoria O. Não recebo nenhum quinquênio e atualmente me encontro na faixa 1A e gostaria de saber se isto está correto, já que possuo licenciatura plena em pedagogia, anos iniciais, e pós-graduação em psicopedagogia. Infelizmente, nada mudou para o professor não efetivo, que é o chamado categoria O. Não é possível evoluir. E o enquadramento, independentemente dos anos de magistério, é sempre na inicial da carreira. Sem concursos regulares para ingresso, com as leis cada vez mais restritivas, nós podemos dizer que os 60 mil professores que se enquadram nessa categoria encontram-se totalmente desamparados pelo governo. Nós precisamos reverter, de fato, essa situação. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Vivian. E o Espaço do Representante fica por aqui. Você também pode participar deste programa mandando sua dúvida para o e-mail formação@cpp.org.br. Até o próximo programa.